Olá, estamos iniciando mais um Cidadania. Eu vou entrevistar o senador José Pimentel, do PT do Ceará, líder do governo no Congresso, e o presidente do SEBRAE, Luiz Barreto. O tema da nossa conversa é a Lei da Micro e Pequenas Empresas, que sofreu recentemente algumas modificações aqui no Senado. Assunto que interessa milhões e milhões de brasileiros e brasileiras. Vou começar pedindo ao Luiz Barreto, presidente do SEBRAE, para explicar, dimensionar o que representam as micro e pequenas empresas no âmbito da economia brasileira. Primeiro, é um prazer estar aqui junto com o senador Zé Pimentel, com você, Ronenberg, nesse programa que tem uma imensa audiência e tratando de um assunto que eu considero dos mais importantes para o desenvolvimento do Brasil. A realidade das micro e pequenas empresas, hoje, elas significam mais de 99% das nossas empresas, são fundamentais para a geração de emprego e renda. Quase 70% de todos os empregos formais são gerados na micro e pequena empresa, representam mais de 20% do nosso PIB e são aquele setor que dá dinamismo, que, enfim, muito importante para se desenvolver. Lembrando que, na nossa crise anterior, crise internacional de 2009-2008, esse foi o setor que segurou o Brasil, que segurou o mercado interno brasileiro e que dá um dinamismo para várias regiões. Inclusive, nós estamos aqui comemorando esse passo importante no ambiente legal, que foi a modificação da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, a sua atualização. Certamente o senador Pimentel vai entrar nos detalhes, mas é muito importante fechar o ano melhorando o ambiente legal. Isso significa que as empresas possam se desenvolver, ter um ambiente para o empreendedorismo brasileiro se fortalecer. E o Brasil é um grande país empreendedor, vive um grande momento e esse setor, com certeza, contribuirá muito ainda para que o Brasil caminhe aí na direção do desenvolvimento. Senador Pimentel, o que foi modificado na lei e qual a importância na prática dessas modificações? O que nós fizemos foi criando as condições para que esse setor continue crescendo na economia brasileira. Como o Luiz Barreto registra, esse segmento tem algo em torno de 90% de todas as pessoas jurídicas do Brasil e o teto de enquadramento, que era de R$ 2.400.000, com essa nova atualização, que a presidenta Dilma já sancionou, é a Lei Complementar 139 de 2011. Eleva esse valor de R$ 2.400.000 para R$ 3.600.000. Esse é o limite de faturamento bruto anual. Anual. Aí temos um conjunto de faixas. São 21 faixas. E todas essas faixas também foram atualizadas em 50%. A primeira delas, que era de R$ 120.000, foi para R$ 180.000. E fizemos tudo isso sem mexer na carga tributária. Portanto, também tem aqui uma diminuição significativa na carga tributária para este setor. O nosso SEBRAE, onde o Luiz Barreto é o nosso presidente, é o nosso grande parceiro nesse processo de estímulo à formalização, ao enquadramento e tínhamos já uma pendência muito forte que era a questão do endividamento fiscal. O nosso SEBRAE acompanha de perto esses dados e mais ou menos 560 mil micro e pequenas empresas agora, em janeiro de 2012, deveriam ser excluídos do Simples Nacional da micro e da pequena empresa por conta de algum tipo de débito, seja com o município no que diz respeito ao ISS, no estado com o ICMS e mais 6 impostos federais, porque isso faz parte de uma única forma de arrecadação tributária para simplificar o sistema, reduzir custos. E essas empresas agora elas podem parcelar as suas dívidas em até 60 meses. Ou seja, além do limite, do aumento do limite... Para fim de enquadramento, vem um segundo grande benefício. Que foi o parcelamento das dívidas. E isso vai permitir que essas 560 mil empresas e médias, que deveriam ser excluídas do Simples Nacional agora, em janeiro de 2012, está resolvido. Teve um terceiro ponto muito importante, que é a questão da exportação. Esse setor, ele produz prioritariamente para o mercado nacional e está sendo feita toda uma política de inovação tecnológica, de aumento da produtividade, da melhoria da qualidade do produto e, ao mesmo tempo, estimulando a sua exportação. O SEBRAE tem um grande programa nessa área aí, coordenado pelo Luiz Barreto, e essas empresas, elas terão também mais R$ 3.600.000 para fim de exportação.
Portanto, ela tem 2 tetos. Ou seja, entendi, aquelas que forem exportar podem ir até 3.600.000 que não saem da lei. Pode dobrar. Podem dobrar. Não é isso, Luiz? Isso, dobrar o teto. Isso é um estímulo à exportação e, como disse o senador, quer dizer, você vivia um regime que estava completando 4 anos, que não tinha sido atualizado seus tetos. O que estava acontecendo? Aquela pequena empresa que estava crescendo não tinha estímulo ao seu crescimento, porque se ela crescesse um pouco mais, ela saía do regime. E como esse é um regime que diminui muitos tributos, a burocracia, ela não tinha interesse. A sua sobrevivência significava não crescer. Então era uma lei que estava ficando desatualizada. Então a gente deu um passo importante para atualizar os tetos, estimular o crescimento, a micro se tornar pequena, a pequena poder se expandir, mantendo os benefícios do regime tributário, que são muito importantes. E como disse o senador, quer dizer, o fundamental é também tratar essas empresas iguais às outras. Hoje a pessoa física já podia renegociar suas dívidas, a grande empresa já podia renegociar suas dívidas e a gente não tinha esse mecanismo. E como disse o senador, mais de 500.000 empresas saíram do regime, que é uma coisa muito importante. Quer dizer, todo mundo vive ou na sua vida privada ou na sua vida empresarial alguma fase de dificuldade. E no pior momento seu, você era penalizado, porque você era excluído do sistema. Agora, com esse parcelamento em 60 meses, você pode passar a dificuldade, que são naturais da vida empresarial, mantendo o regime do super simples. Você estima quantas micro e pequenas empresas foram alcançadas por essa atualização? Quantas seriam excluídas do regime do Simples se não tivesse sido feita a atualização? Todas elas foram beneficiadas. Aquelas que tinham faturamento até 120 mil, sendo do comércio, a sua carga tributária era 4%. Nós elevamos para 180 mil e a sua carga tributária continua 4%. Na última faixa, que era 2.400.000 reais, a sua carga tributária é 13,6% no comércio. Ela foi para 3.600 e continua em 13,6%. Portanto, aqui os 5.970.000 micro e pequenas empresas formais do Brasil, todas elas são beneficiadas com essa lei. E como muito bem o Luiz deixava claro para nós, o objetivo dessa atualização é fazer com que ela continue gerando emprego, continue crescendo e produzindo para o mercado nacional e agora com olhar também para o mercado exportador. Se nós pegarmos a quantidade de empregos de 2010, que o Brasil gerou 2,5 milhões de empregos com carteira assinada, a mais do que nós tínhamos em 2009. 80% desses 2,5 milhões de empregos estão nas empresas com até 99 empregados, que é a base da pequena empresa brasileira. Se você fizer um outro corte, naquelas empresas que têm até 4 empregados, 52% desses 2,5 milhões de empregos estão nas empresas com até 4 empregados. E quando você abre a estatística da procura do emprego, a sociedade que tem hoje de 30 a 50 anos de idade, em média, 4% procura por emprego no Brasil hoje. É por isso que nós temos, Barreto, a oferta de emprego e a falta de trabalhadores. E nós temos, na primeira faixa, de 18 a 25 anos de idade, que é o chamado primeiro emprego, uma procura aí na casa de 9%. E quando você observa quem é que oferece o primeiro emprego no Brasil, de novo, são as micro e as pequenas empresas.